nosso entrevistado hoje é o vereador de Natal, Hugo Manso, do PT. Vereador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Satisfação estar contigo novamente. Vereador, ontem os manifestantes pró-governo federal, pró-Dilma, foram às ruas e, invariavelmente, houve uma comparação com os números, com os manifestantes que foram às ruas no último domingo. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, eu não fui domingo. Ontem eu fui, quando terminou a sessão da Câmara, eu me dirigi, eles já estavam chegando ali perto do Instituto Federal. Tinha muita gente e uma energia muito positiva. Nós tínhamos pelo menos 3 gerações. Tinham alunos meus, eu tive com os meninos de 17, 18 anos, que estavam lá muito animados, para cima, defendendo as conquistas do governo. Tinha a minha geração de 50, e tinha Zé Rodrigues, o presidente da CUT, que é um homem com mais de 70. E havia uma energia positiva, representantes dos quilombos que vieram do interior, representantes da agricultura familiar, moradores de Natal, do movimento Sem Teto, professores doutores da universidade, professores com livros publicados. Então você tinha uma intelectualidade na rua, você tinha uma juventude na rua, você tinha a negritude, você tinha as diversas camadas sociais. O visual, o recorte é absolutamente distinto do que nós vimos domingo. Apesar de não estar domingo, eu vi fotos, vi imagens. Era um núcleo social muito bem definido, um padrão de pessoas. As imagens não só de Natal, do Brasil inteiro. As imagens de Salvador me chamaram muita atenção de domingo. Salvador é uma cidade onde você tem uma população negra acima de 60%, 70%. E era um visual de um espectro muito bem definido de pessoas de uma classe média branca, muito bem definidas em protesto. Então, há um ruído contrário ao governo, inegável, há uma insatisfação inegável, tá certo? Mas há também uma compreensão de diversos segmentos sociais. Primeiro, que a regra tem que ser mantida, a regra democrática, as eleições têm que ser preservadas, e segundo, que as conquistas têm que ser mantidas. Ontem nós víamos na rua um conjunto de pessoas, eu mesmo preparei uma faixa colocando a necessidade da manutenção das políticas públicas, a manutenção da expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. Eu acho que não dá para dizer encerrou, não. Precisamos continuar esse processo de expansão, precisamos continuar a fortalecer o programa Saúde da Família, nós precisamos continuar a fortalecer toda uma política voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres, ou seja, os investimentos na área social, eles precisam acontecer. Então, há uma divergência com os cortes, há uma divergência com a situação das alternativas macroeconômicas para o país, e estão se expressando nas ruas. Vereador, falando agora sobre a situação e a relação da Prefeitura de Natal com a Câmara Municipal de Natal. A Câmara derrubou 5 vetos feitos pelo prefeito Carlos Eduardo ao projeto da Lei da Licitação do Transporte Público. Uma matéria que eu, pelo menos, acreditava e acompanho isso, que já havia sido superada, porque houve um acordo entre Executivo e Legislativo. O que foi que ocorreu, vereador? Olha, super chato, viu? Esse último, para você ter uma ideia, logo cedo, quando eu cheguei na Câmara, eu vi o Diário Oficial e pedi uma questão no plenário e fiz a indagação. O líder do governo não sabia. Quer dizer, quem mandou o veto para o Diário Oficial não teve sequer a gentileza de ligar para o líder: ó, líder, nós estamos mandando 5 vetos assim, 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 assado. Não, ele soube porque estava impresso no Diário Oficial. Então foi um processo lento, amplamente negociado, publicamente negociado, porque era negociado pela TV Câmara, transmitindo. O prefeito manda um projeto para um sistema de transportes da cidade, que a partir daí ele faria a licitação. Nós fizemos diversas emendas e devolvemos o projeto ao prefeito. Ele fez diversos vetos. Aí nós tínhamos que ou derrubar o veto, e aí ficava valendo o texto original da Câmara, o texto da Câmara, ou aceitar o veto. Como tinha alguns itens que foi aberta uma janela de negociação, alguns, por exemplo, a caracterização do idoso. No projeto do prefeito falava idoso apenas a partir dos 65. A Câmara votou 60 anos. Então, depois do veto, ou ficava 60 ou ficava 65.
Abriu-se uma janela de negociações, até porque essa era uma proposta do presidente Franklin, e fez-se um escalonamento. No primeiro ano cai de 65 para 64, 63, 2, 1, até chegar em 60. Para fazer isso, o prefeito teve que mandar uma outra mensagem, porque não tinha mais como você mexer, ou ficava 60 ou 65. Então, nós votamos a primeira legislação, aí ele mandou uma segunda mensagem, fazendo essas negociações, era a questão do cobrador, uma série de itens, todos absolutamente negociados. Aí votamos, aí de novo ele vetou. Então, assim, eu não diria o problema do descaso, da falta de interesse em Carlos Eduardo ouvir, negociar com a Câmara. Eu diria até um aspecto, digamos assim, eu estou procurando aqui a palavra para não ser grosseiro, mas é uma coisa grosseira com a cidade, com os próprios interlocutores. Você manda a sua equipe técnica sentar à mesa, nós sentamos, puxa para lá, puxa para lá, faz uma redação, o pessoal pede para ler de novo, o procurador-geral da Câmara redige, o outro lê, não, tira essa vírgula, põe, não, não, isso aqui não dá certo, tal. Aí quando arredonda tudo, nós levamos para o plenário e votamos. Aí depois vem veto de novo. Entendeu? Sabe? Uma coisa assim, para esticar, para tensionar, para criar dificuldades. Eu não sei exatamente qual é a perspectiva que Carlos tem para os próximos meses com a Câmara, mas criou um ambiente muito ruim. Vereador Hugo Manso, do PT, muito obrigada por suas informações. Você estava começando agora a entrevista. Estava começando. Na verdade, a nossa entrevista é longa, mas o tempo correu mais rápido. Muito obrigada. Eu aqui agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece e vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótimo final de semana para você. Boa tarde.